Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre classificação periódica dos elementos, ok? Ou seja, vamos falar bastante sobre a tabelinha periódica. Primeiramente, vamos começar falando sobre a formação dos elementos químicos, tá? Existem pesquisas na área da astronomia que indicam que uma grande explosão, que seria o Big Bang, ele deu a origem ao universo e continua expandindo, onde a matéria é distribuída em larga escala e de maneira homogênea, tá? A respeito desse assunto em química, é importante a informação de que essa explosão deu origem aos quarks, tá? Que são partículas elementares que compõem os átomos, as moléculas, enfim, toda a matéria. Como hidrogênio, hélio e etc, tá? Teve alguns traços de lítio. Os outros elementos são frutos das condições presentes no interior das estrelas, certo? Só uma informação aqui para a gente ter uma introdução dessa nova matéria. Bom, aqui está a tabela periódica atual, tá bom? Ela relaciona os elementos em linhas horizontais e em colunas verticais. No caso, as linhas horizontais são chamadas de períodos, certo? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, as linhas horizontais são chamadas de períodos. Enquanto as colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias, em ordem crescente dos seus números atômicos. Galera, olha, então aqui ele vai crescendo conforme o número atômico, tá bom? A gente pode ver, vamos ver, onde é que tá o número atômico? Olha aqui, ó, o número atômico é o númerozinho que tá aqui em cima. Como é que funciona então? Ó, veio o númerozinho de cima, que é 1, aqui é o 2. Então, volta lá pro começo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta lá pro começo. 11, 12. Tá entendendo que tem uma organização, tá? Então, aí ele tá em ordem... Então, aí ele está em ordem crescente dos seus números atômicos. Estando em ordem crescente de números atômicos, conclui-se que a distribuição dos elementos corresponde à ordem de preenchimento eletrônico de Linus-Pauling, que foi aquela distribuição eletrônica que nós estudamos, tá bom? A gente também pode ver que eles são separados. A gente tem uma legenda aqui embaixo e mostra onde tá os metais, ametais, gases nobres, hidrogênio, tá bom? Então, por exemplo, os metais, eles representam aproximadamente 2 trechos da tabela. Vamos lá procurar onde é que tá os metais. Tem bastante metais, eles estão divididos, ó. Olha aqui. Metal é o laranja, é o amarelo, correto? O metal tem bastante. A gente também tem o metal que é essa parte rosinha. Então, todos esses aí, tá bom? Suas principais propriedades físicas são nas condições ambientes como sólidos, com exceção do mercúrio, né? Que ele é líquido. São bons condutores de calor e corrente elétrica, apresentam o chamado brilho metálico e cor características, tá bom? São maleáveis e etc. Os ametais ou não metais, né? As suas principais propriedades físicas são, nas condições ambientes, alguns deles são sólidos e poucos são líquidos, tá? O flúor, nitrogênio, oxigênio são gasosos, tá bom? Então, a gente tem algumas diferenças aí. São maus condutores de calor e eletricidade e não apresentam brilho, tá bom? Então, os não metais, eles são divididos em sólidos, líquidos e gasosos, né? A gente sabe que cloro tem gasoso, nitrogênio tem, tá bom? Então, eles são separados dessa forma. Aí, temos também gases nobres, que tem como característica principal a inércia química, isto é, não são reativos, com raríssimas exceções. Como os compostos de xenônio, né, alguns deles
são radioativos, sendo chamados de gases inertes, tá? Isso ocorre pelo fato de todas as camadas dos elementos químicos que compõem esse grupo estarem completas, não mais necessitando de elétrons. E também nós temos o hidrogênio. Olha lá o hidrogênio aqui em cima. O hidrogênio, ele fica distante de todos, ele é classificado à parte, tá? Geralmente se apresenta na forma molecular, formando o gás diatômico, ou seja, H2, tá? Ele se junta. Nas condições normais de temperatura e pressão, este gás ele é inflamável, inodoro, incolor e insolúvel em água. Por possuir propriedades distintas, não se enquadra claramente em nenhum grupo da tabela periódica, mas ele é colocado no grupo 1, tá? Ou família 1, 1A. Possui apenas um elétron na camada de valência, tá bom? Então, ele é colocado aqui, galera, ó, na família ou no grupo 1, por quê? Porque ele só tem um elétron na sua última camada, tá bom? Todos esses aqui, todos esses elementos só têm um elétron na sua última camada. Aqui, esses elementos, eles vão ter 2 elétrons na sua última camada, tá bom? Então, aqui tá mostrando quanto cada um tem. Galera, é basicamente isso. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a tabela periódica. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho neste assunto, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só me mandar lá no